de alguma coisa, alguma explosão, você se dominar, que essa é a nossa função, né? Ter grande domínio sobre si mesmo. Explodir, qualquer um explode. Eu tive uma prova aos 25 anos. Eu era presidente do centro acadêmico, da Faculdade de Economia, e lá um colega, etc., queria botar a mão na formatura, eu não deixei. Um belo dia ele sobe o terceiro andar, foi lá em cima no centro acadêmico, e o centro acadêmico cheio, eu era o presidente, etc., me xingou de tudo quanto foi nome, todos os nomes, palavrões e tal. E aí o trator, isso que eu estou dizendo, pode ficar tranquilo que tá bem amaciado. Aí eu botei a mão no ombro dele e disse assim: pois é, nas minhas preces eu digo a Jesus que de fato eu sou uma alma necessitada, etc. Aí ele saiu, e aí um colega depois subiu e disse assim: olha, o fulano, ele estava armado, ele te xingou para você reagir, e ele te dava um tiro em legítima defesa. Então estou aqui graças ao Espiritismo, porque graças a Deus eu ingressei no Espiritismo aos 16 anos, mas só lá pelos 20 que o Espiritismo entrou dentro de mim, porque até dos 16 aos 19 o trator funcionava bem, era bem brigão, só que batia e não apanhava de ninguém. Então, mas graças a Deus isso acabou, né? Porque o homem velho tem que realmente ser dominado. Então é isso, ter grande domínio sobre si mesmo, não deixar que esses resquícios de agressividade, que eu trouxe muito, mas muito, estou falando isso com tranquilidade. O meu maior defeito nessa encarnação foi o orgulho. Todas as minhas provas sempre me conduziram nesse sentido, de buscar a conquista da humildade. Bom, espontâneo querido sentimento, acentuado amor semelhante, isso é importante, né? Por exemplo, o médium passista é o tipo da faculdade que também ela se aprimora, ela pode ser educada, ela pode desenvolver, mas é importante na medida que nós trabalharmos nisso. Não é simplesmente botar a mão, né, esticar Jesus, tudo bem. Mas felizmente, aos 20 anos, eu estava lá dentro do hospital, tuberculosos. Na época nem se usava máscara, hoje a gente é obrigado pela contaminação. Aos 20 anos estava lá, dando passe. A faculdade se desenvolveu através do trabalho com o doente. Então, vamos dizer, o trabalho é nesse sentido, desenvolvimento nesse sentido do amor, né? Você ter pena do companheiro, né? Quantas vezes eu ia atender o companheiro e com hemoptise, vendo aquele quadro na nossa frente. Pois bem, então é importante desenvolver esses sentimentos. E, por favor, leia agora o segundo item, que o André Luiz fala o seguinte: o de cima, para nós, médios passistas na Terra. Mas olha só para os espíritos desencarnados. Leia. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir, quando, na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Para ser espírito passista, não basta boa vontade. Aqui na Terra, boa vontade, você se esforçar, mas para o espírito passista, não. Requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir. Então, quem quiser se candidatar lá para ser médium, para ser espírito passista, tem que começar já a prestar atenção aqui embaixo na Terra, né? Bom,
Prossegue. Vamos agora ao item 4 que me pediram. Pode ler. Assumir o compromisso de exercer a mediunidade como um importante dever com disciplina, dedicação e confiança. Ok, então estão me pedindo isso. Problema do compromisso a ser. Pontualidade. André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, capítulo 5, registra a pontualidade dos espíritos. Faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual mais responsável deu entrada no pequeno recinto. Obviamente, se os encarnados se apresentam para o trabalho com atraso, no mínimo estão fazendo os espíritos esperar, o que é um contrassenso. Muito bem. André Luiz, no livro Conduta Espírita, capítulo 11, recomenda entrar pontualmente no templo espírita para tomar parte das reuniões sem provocar alarido ou perturbações. O templo é local previamente escolhido para encontro com as forças superiores. Eu cheguei aqui 20 minutos de antecedência, às vezes chego até mais cedo. Começou com 5 minutinhos, etc. Mas, enfim. Mas eu vi muitos companheiros chegarem muito depois da hora. Então, pontualidade é coisa essencial. No trabalho profissional, não há perdão. Então, é importante que na tarefa espírita você possa cumprir com os horários previstos. Eu conheço uma instituição que o companheiro começou, não, vamos dar uma tolerânciazinha de 10 minutos. E o pessoal não chegava. Ele, vamos então dar de 15 minutos. Conclusão, sabe qual foi a tolerância que ele chegou? De meia hora. Ora, isso é falta de respeito com a espiritualidade, porque olha, 2 minutos antes, o que aconteceu? Faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, quando o dirigente, o responsável maior, estava chegando. Prossegue. O êxito do trabalho do passe reclama assiduidade. André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17. Os trabalhadores espirituais nas tarefas de passe de casa espírita, é de casa, né? Casa. Assumem suas responsabilidades com seriedade, são devidamente fichados, assim como ocorre a médicos e enfermeiros no hospital terrestre comum. Atenção, preste atenção nisso. O trabalhador no trabalho do passe são devidamente fichados. Não pensa que, como ele entrou, há uma organização espiritual de fichados, assim como ocorre a médicos e enfermeiros no hospital terrestre comum. Prossegue. Por essa razão, podemos entender que a equipe encarnada deve sempre ser a mesma para favorecer a sintonia. Em outras palavras, os médiuns devem constituir equipe permanente e fixa nas reuniões destinadas ao socorro fraterno do passe. Muito bem. Outra questão. Muitas pessoas ficam preocupadas. Eu queria um lugar onde pudesse fazer cirurgias espirituais. Amigos, nas salas de passes são feitas muito mais cirurgias e intervenções espirituais do que nós possamos imaginar. Agora, não há milagre. O que diz o nosso irmão André Luiz também? Os espíritos, por exemplo, alguém está com problema no fígado. Os espíritos podem perfeitamente dar uma carga fluídica, o indivíduo sai dali completamente curado. Mas ele não curou a causa. Porque a causa dele está em quê? Na irritação. Ele indo à palestra, ouvindo a primeira, segunda, terceira, ele é tocado. Então vai na causa, não é o problema, o efeito. O efeito é o fígado ruim, né? Então é importante que ele se cure espiritualmente. Então, nesse caso, nas salas de passes, muitas curas são realizadas, mas num processo lento, num processo necessário
capaz de ajudar. Portanto, não vão ficar preocupados em querer cirurgias e médicos e tal, que de fato isso está escasseando cada vez mais. Lá em Caratinga, o Divaldo Franco, quando visitou, na época, Dona Maria Coutinho, que era presidente, eu ainda era vice, ele passou lá e na cantina tem um trabalho até hoje de alimentação às crianças carentes, etc. E ele, visitando, disse assim: olha, já havia terminado o trabalho de curas do Antônio, através do médium Antônio. Ele disse assim: olha, a era das curas já passou, a era agora da iluminação de consciências. Então as pessoas ficam preocupadas em curar, em operar, etc., mas está na era da iluminação de consciências. Olha um trabalho como esse. Quantos dos nossos companheiros estão refletindo em matérias que talvez já estudaram, mas não estavam dando conta. Então é preciso naturalmente revitalizar, reaprender, em outras palavras. Aí ainda prossegue. Preparo do médium. Segurança. Não há o que temer se os nossos propósitos são honestos e se a nossa vontade sincera é servir com Jesus. Mais uma vez citamos André Luiz no livro Conduta Espírita, capítulo 11. Acostumar-se a não confundir preguiça ou timidez com humildade, abraçando os encargos que lhe couberem com desassombro e valor. A disposição de servir por si só já simplifica os obstáculos. Emmanuel afirma que alegar imperfeição para não trabalhar é preguiça. Fulano, quem sou eu? Eu gostaria muito, mas não. Olha, dá para o Zé Antônio a responsabilidade, porque o Zé Antônio é bom, tem um ombro bom, aquela coisa toda. O que o Emmanuel chama isso é de preguiça. O cara não quer trabalhar, né? Empurra para os outros, né? Outro. Responsabilidade. André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17, registra que uma das condições para o êxito do trabalho é a responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. Em Conduta Espírita, capítulo 27, orienta André Luiz: ainda mesmo premido por extensas dificuldades, colocar o exercício da mediunidade acima dos eventos efêmeros e limitados que varrem constantemente os panoramas sociais e religiosos da Terra. A mediunidade nunca será talento para ser enterrado no solo do comodismo. Muito bem. E ainda, agora, para terminar essa parte. Roberto, o médium passista precisa considerar o seguinte para ter boas condições de trabalho. Oração. Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17, André Luiz registra que a oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Por ela, Clara e Henrique, médiuns, expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário de luta e sorvem do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam, a fim de conseguirem operar com eficiência a favor do próximo. Desse modo, ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. Perseverança. Afirma André Luiz no capítulo 4 de Conduta Espírita: sem perseverança, a tarefa será abandonada nos primeiros obstáculos. Sem euforia íntima, não há exercício mediúnico produtivo. Meus amigos, nós criamos 3 grupos de desobsessão, um lá no Centro Espírita Amor Caridade Botafogo, depois eu criei mais 2 também na antiga USES,
também mais 2 grupos, A e B, aqui no Centro Espírita Augusto Paiva. E interessante que companheiros com uma mediunidade pequenininha, mas a perseverança, o estudo, a dedicação, ele vai cada vez mais. Eu acompanhei, 30 anos eu acompanhei médiuns com mediunidade que realmente, poucas possibilidades, mas foi crescendo, porque ele também ganha dos amigos espirituais toda a assistência necessária, porque vê o esforço do companheiro em se aperfeiçoar. Item 5. Não ter medo. Não, ok. Não ter medo do espírito. Muito bem. A aparição do espírito. Isso aí eu peguei Kardec. É porque tem muitas pessoas, são espíritas, mas dizem assim, mas se aparecer um espírito na minha frente, eu saio correndo. Gente, olha só o que diz Kardec. Pode ler. Aparição de um espírito. É racional assustar-se com a aparição de um espírito? Aquele que refletir a respeito há de compreender que um espírito, seja qual for, é menos perigoso que um vivo. Olha aí, atenção, menos perigoso que um vivo. Vivo é fogo. Em frente. Os espíritos, aliás, estão por toda parte. Não tens a necessidade de vê-los para saber se podem estar ao teu lado. O espírito que quer prejudicar alguém pode fazê-lo sem ser visto e até com mais segurança. Ele não é perigoso por ser espírito, mas pela influência que pode exercer no pensamento do homem, desviando-o do bem e impelindo-o ao mal. Atenção, isso aí é que é importante. O fato dele ser espírito, não tem nada, né? Quando eu vi o meu avô, vovô por aqui, aí quando eu dei alguns passos, aí é que eu digo, o vovô já morreu. Vi na naturalidade, né? Abracei meu pai materializado em Caratinga, é espírito. Então, o espírito em si. Agora, o que diz Allan Kardec, que ele pode tornar-se perigoso pela influência que pode exercer no pensamento do homem, desviando do bem e impelindo ao mal. E aí é que está o perigo. Na questão 459 dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec que os Espíritos nos influenciam muito mais do que nós podemos supor. A influência é muito grande. Se você sintoniza na estação do bem, Rádio Rio de Janeiro, por exemplo, você está bem, né? Você sintoniza com a estação do bem, você está sintonizando, ligando com os espíritos bons. Se você liga numa outra estação, a concorrente, no caso, né? De outro concorrente, então se você liga na estação do mal, você automaticamente vai atrair maus espíritos para te prejudicar. Então, é isso aí que nós gostaríamos de trazer. Ainda o item 6 agora. Dá agora para o Marco Antônio, Cristina, para ele trabalhar. Está muito parado lá. Pode deixar. Olha, é o 6, por favor. A proposta também da direção da casa é de que nós falássemos trabalhar no bem, principalmente em favor dos necessitados. Esse texto eu tirei do livro Desobsessão. Pode ler. Trabalhar no bem, principalmente em favor dos necessitados. Culto da assistência. Está no livro Desobsessão de André Luiz. Outro aspecto de serviço que os obreiros da desobsessão não podem esquecer, sem prejuízo, é a assistência aos necessitados. Entidades sofredoras ou transviadas, a quem se dirige a palavra instrutiva nas reuniões de agrupamento de socorro espiritual, acompanham, em muitos casos, aqueles mesmos que as exortam aos caminhos da paciência e da caridade, examinando-lhes os exemplos. A assistência aos necessitados, seja através do pão ou do agasalho, do auxílio financeiro ou do medicamento, do passe ou do ensinamento,
em favor dos que atravessam provações mais difíceis que as nossas, não é somente um dever, mas também valioso curso de experiências e lições educativas para nós e para os outros. Nesse propósito, é impossível igualmente esquecer que os irmãos em revolta e desespero, que nos ouvem os apelos à regeneração e ao amor, não se transformam simplesmente à força de nossas palavras, mas, sobretudo, ao toque moral de nossas ações, quando as nossas ações se patenteiam de acordo com os nossos ensinamentos. Aí está um detalhe curioso, né? Entidades sofredoras, a quem se dirige a palavra instrutiva na desobsessão, acompanham, em muitos casos, aqueles mesmos que as exortam nos caminhos da paciência e da caridade. Seu Gerson Monteiro me pediu que eu perdoasse, né? Ele vai te acompanhar, ele vai ver, fazer o bem, fazer a caridade. Então nós somos vistos, né? Houve um detalhe interessante. Eu estava escrevendo o livro Suicídio e suas Consequências. Pega lá, mostra aí um instantinho. Eu estava escrevendo esse livro, que foi o nosso primeiro livro, Suicídio e suas Consequências. Obrigado. E aí, um dia, na reunião de obsessão, eu fui conversar com o nosso irmão sacerdote, e ele virou e disse assim: eu sei o que você anda escrevendo. Era sobre suicídio. E me ameaçou. Graças a Deus a gente não tem que ter medo, né? Mas me ameaçou. Ele sabia que eu estava produzindo, trabalhando. Um belo dia eu chego no grupo, lancei o livro, aquela coisa toda. Lá tem um riozinho na Barcelona e tinha um tronco de árvore. E aí eu fui deixar o carro na calçada e fui pegar o tronco, porque se um carro batesse, podia cair no rio. Quando eu fui levantar, o tronco era de madeira de lei. Pleque. Até hoje, é isso aqui. Me deu isso aqui. Conclusão. Ele depois voltou e disse: viu? Só que a ideia dele era não impedir que eu escrevesse. Eu nem pude assinar cheque. E aí foi quando um companheiro lembrou que Dona Ivone Pereira, quando escreveu o livro Memórias do Suicida, e que ela ia fazer uma palestra, o doutor Bezerra aconselhou que ela não fosse. Quando ela foi, tem coisa, caiu da escada e quebrou o braço. Então, os companheiros nos acompanham, eles percebem o que nós andamos fazendo. Mas é importante que o espírita possa fazer o seu trabalho de assistência social, né? Seja modestamente. A casa aqui tem um trabalho, comece exatamente fazendo parte desse trabalho, que é muito importante. Agora, finalizando, o item 7. Pode ler. Esforçar-se pela transformação moral, seguindo o Evangelho de Jesus. Então aí eu propus aqui, atenção Zé Antônio, se quiser também distribuir, o que a diretoria me pede, pode distribuindo. Esforçar-se pela transformação moral, seguindo o Evangelho de Jesus. Aliás, era segundo, né? Bom, é segundo, mas também seguindo vai. Então, um testezinho. Mas fiquem tranquilos que eu não vou pedir o teste com assinatura não, eu não vou ficar sabendo de nada. Tem mais aqui, hein? Isso não é Enem não, viu, gente? Tem mais aí. Esse teste é o seguinte:
Você vai assinalar no parênteses, na primeira pergunta. Atenção, hein? Ué, tem mais aqui, eu estou sem. É de graça, hein, gente? Fica tranquilos. Tem mais. Não, tá bom, ok. Para você, né? Não, mas eu vou fazer uma proposta melhor. Eu só vou começar. A pergunta, por exemplo, você perdoa sempre as ofensas recebidas? Quem acha que sim, põe um S. Se acha que não, põe um N. E às vezes põe um V. Então, vou perguntar, quem quiser se expor, pode se expor. Quem daqui presente perdoa sempre as ofensas recebidas? Pode levantar a mão. Sempre. A nossa irmã ouviu? É sempre. Sempre. Muito bem. É brincadeira, viu? Sempre. Então, aí se você, às vezes, põe um V. Eu vou botar um N. Depois, procura não falar mal dos outros. Se procura. Se procura, sim, põe um S. Olha, depois pode preencher em casa com calma. Isso aqui é só o início, que eu vou dar agora o tempo para as perguntas. Tem paciência para ficar numa fila? Eu não tenho. Não. Sente arrependimento quando faz algo errado? Sim, eu acho que o espírita, quem tem consciência, né? Olha, não vale colar não, hein, gente? Tem que botar o que... É incapaz de falar palavrão? É incapaz, sim. Porque aos 5 anos, mamãe passou pimenta na minha língua, quando eu falei as 5 letrinhas. Nunca mais falei palavrão. Mamãe não falava, papai não falava. No quartel, os colegas não acreditavam que eu não falava palavrão. Ficou claro, questão de bom gosto, né? A língua. Então eu fiz uma aposta. O dia que eu falasse, vocês poderiam me dar um tapa na cara e me cuspir, todos sem companheiros. Eu passei 1 ano e isso não aconteceu. Então eu acho que é muito importante, porque o médium, seja o orador, o médium passista, está em casa, às vezes a entidade amiga que vai visitá-lo, está ele falando palavrão. Acho que é uma coisa chula, realmente, para o espírita, realmente, já não tem mais sentido, né? Consegue não guardar ressentimentos? Se consegue. Sim, não ou vezes. Eu vou botar um S aqui, eu consigo. Olha, só depois... Aqui, atenção, depois em casa vocês vão responder, eu vou dar o bisom das perguntas. Vamos a 14. Cristina, lê para nós aí a 14. É capaz de repetir com paciência mais vezes a mesma resposta quando a outra pessoa não... Aí eu ensinei isso no Centro Espírita. Allan Kardec, o Emmanuel que diz no livro SOS, 5 vezes, Gerson. Aí a minha mulher naquela semana, Gerson, isso assim, primeira vez eu respondi tranquilamente. Aí, passado algum tempo, uma meia hora depois,
faz a mesma pergunta. Gerson, eu ainda há pouco já não te respondi. É assim, engraçado, lá no centro você falou que eram 5 vezes. Você na segunda já se irritou. Em São Lourenço eu faço palestras, fiz palestras durante 30 anos, e uma vez eu ensinei isso. Falei na palestra. No ano seguinte, estou andando na vida segunda, aquela vida principal, veio um compadre, ô, seu Gerson, aquele trem é bom mesmo, né? Digo, que trem é bom, compadre? Aquele negócio 5 vezes, como é que é o negócio? Ah, minha mulher, ela, primeira vez, perguntou, respondi, me perguntou a segunda, fingi que nem respondi, terceira vez, 4 vezes, como o senhor falou, 5 vezes, aí na sexta eu explodi, né, seu Zé? Que era, eu digo, não, compadre, é 5, é 6, é 7, é o 70 vezes 7 vezes. Gente, levem para casa. Aqui eu botei a observação. Caso você tenha marcado menos de 15 sim, você vai ter que reencarnar outra vez. Vai reencarnar. Muitas. Ah, obrigado. Então, levem para casa. Exatamente. Bom, isso aí é apenas para uma reflexão, mas são pontos importantes. Vocês veem que eu comecei com perdão, primeira coisa. O médium não pode carregar ressentimentos, né? Não perdoar, etc, né? Vai reencarnar. Vai. Bem, levem para casa e preencham, etc. Agora, estou para responder perguntas. Pode. Alguém tem mais alguma questão a perguntar ao Gerson? O Zé Antônio dá aí. Que não tenha me entregue. Pode perguntar. Gerson, são 3 perguntas. Pois não. A primeira, pessoal, vamos lá. Como superar os medos que os espíritos, geralmente os infelizes, causam nos médios? Olha, eu confesso a vocês que trabalhei durante 30 anos em reuniões de desobsessão. Vi espíritos tremendamente vingativos, odientos, mas sempre com muita tranquilidade. Para dizer a verdade, essa palavra medo não existe no meu dicionário. Gente, pelo amor de Deus, risque a palavra medo. Ah, eu tenho medo? Claro, vai ter medo. Tira essa palavra não existe no nosso dicionário. Temos que ter fé, coragem, não é o que o nosso André Luiz recomenda? Ter fé, etc. E, portanto, esses espíritos não nos atingem. Nos grupos espíritas que eu participei, enfim, eles sempre nos infundiram sentimento de paixão, de ternura, de compreensão, mas ter medo nunca, porque o sentimento de amor, vamos dizer assim, a presença dos benfeitores espirituais não permitem que eles nos façam mal. E outra pergunta. Só um minutinho. Esse negócio de suicídio, essa foi a minha primeira vez, né? Aí o Gilberto Lepeninsky, teatrólogo, chegou na Rádio Janeiro, viu o meu livro Suicídio e Suas Consequências e disse assim: isso aqui dá uma peça teatral. Como? Não tem princípio, meio e fim, dá uma peça teatral. Aí ele montou. Só que o nome da peça foi Esperança e Vida. O nome do livro, Suicídio e Suas Consequências. Mas a finalidade desse livro é prevenção. Quando nós acabamos de escrever o livro,
eu fui passar uns dias na praia, lá em Búzios, um amigo nosso, e na praia eu comecei a meditar, final de 99, meditar. Aí eu, na minha prece, assim, Dona Ivone Pereira, eu a conheci em vida, a rua lá na Piedade, quando ela morava. Quando eu a vi, eu disse assim, engraçado, parece que eu já lhe conhecia. Aí ela disse, eu também. Então havia uma identificação entre nós dois. E aí eu pedi a ela, me inspire. Olha só como é que ela sabia o que eu estava escrevendo. Não passe de 30 capítulos. Porque o livro Memória de Suicida é aquele tijolaço, né? 400 folhas e tal. Fica difícil às vezes. Não passe de 30 capítulos. O livro era exatamente para salvar vidas. Prevenção é prevenção, né? E coloca no final de cada capítulo uma mensagem, um pensamento de Jesus para atenuar o peso do livro, do tema que você está abordando. E aí um fato interessante. Eu vou fazer uma palestra em Cabo Frio, que me pediram exatamente prevenção de suicídio. Eu me lembro que eu fui na estrada, orando, pedindo muito, cantando. Eu me emocionei muito, tal. E cheguei lá, estou até arrepiado, porque de fato eu senti uma presença. Foi o doutor Bezerra que me inspirou para fazer essa palestra lá. Terminada a palestra, uma senhora me procura, dizendo que o pai dela tinha ido ao suicídio. Mas ela também não estava lá muito bem. 2 anos depois eu volto, mas para falar sobre o tema. Ela me procura e diz que a filha dela tinha ido ao suicídio aqui no Rio e o noivo também. Mas também senti que ela não estava muito firme. Passados uns 3 meses dessa visita, ela me manda uma carta. Mas na carta eu senti que ela estava embarcando. Eu pedi ao doutor Bezerra, o doutor Bezerra psicografou, psicografia direta, um bilhete para ela. Na carta ele mandou, escreveu. Bem, um belo dia, recebo uma carta, ela dizendo que eu havia salvo a vida dela, porque ela tinha entrado no quarto com uma 45 para se matar, no quarto dos fundos, para que a filha menor não visse. Quando ela já está nesse momento, o porteiro colocou uma carta. Era a carta que o doutor Bezerra tinha mandado o bilhete para ela. E aí ela disse assim, nunca mais, né? E passou no centro espírita a ajudar criaturas com ideia de suicídio. E chega lá um jovem cuja mãe e a tia haviam desencarnado, gêmeas, suicidando, e ela olha para a presidente do centro, vamos dar memória de suicida, mas aí memória de suicida, o rapaz, para ler, o espírita geralmente para ler 400 páginas não gosta de ler aquele livro. Nisso ela olhou e viu o meu livro. O livro foi lançado aqui na USERJ, em benefício da USERJ, agora CERJ, em fevereiro de 2000. A presidente, a livreira, veio cá e levou esse livro. Quer dizer, no início de março, quando ela olhou, viu o livro, ela levou para casa e disse aí na carta, seu livro é quase poético. Eu não fiz terrorismo, o espírito come, o verme come, o suicida. Eu fiz um livro para as pessoas raciocinarem, né? Seu livro é quase poético. Então, essa é a finalidade dessa obra, que graças a Deus já está na 4ª edição e já salvou muitas vidas
do suicídio. Portanto, aí lançamos a peça Esperança e Vida, sábado na USERJ. Sexta-feira eu saio do centro, uma garoazinha, vou ali pela rua, tem aqui a 24 de maio, a outra rua paralela, Mauro, não, do outro lado da linha férrea. Não, bem mais para cá. Hein? Eu sei que... Arquias Cordeiro. Ok, obrigado. Isso aí, tem umas curvas ali, não tem? Gente, quando eu fiz uma curva, 50, 60 quilômetros, claro, estava chovendo, o carro entrou numa trilha do meio-fio, de repente, quando eu fui ver, já estava em cima do muro. A quina, eu vi o carro batendo, o vidro quebrando, tudo em cima de mim. Quebrei a patela. Bem, fui para o hospital Souza Aguiar, a ambulância veio, me levou, etc. Tem mais. Aí eu bati e o carro ficou lá parado. Fiquei atrás do carro com o policial. Nisso vem um carro, no mesmo local, e vem em cima do meu carro e ainda me amassou. Quase que me amassa. O negócio era me pegar mesmo. Conclusão. Aí, Souza Aguiar, tampão, ensanguentado. Aí a minha mulher, quando viu que para costurar com a perna, tinha dedo, um cara sem um dedo e tal, eu falei, vamos embora. Aí fui para casa, tomei um banho, jantei. A Maíra acha isso para mim, eu jantei tranquilo. Aí foi para São Vicente, encanou a perna. Aí no dia de manhã eu disse, doutor Mário, a minha peça vai estrear hoje na USERJ. Aí ele olhou, vai ver o seu sucesso, mas vai de bengala. Eu entrei na USERJ, assisti a peça. Então, isso realmente os companheiros, eles tentam nos atrapalhar, mas acima de tudo está Deus. Estou aqui, graças a Deus. Então, realmente esses fatos acontecem, principalmente quando nós trabalhamos com matéria suicídio. Bem, outra. Como melhorar a convivência com os espíritos? Eu vou responder ser melhor. Convivência com os espíritos é melhor. Trabalhar no bem, perdoar, tudo isso está aqui. Da relação, perdoar, não guardar ressentimentos. Não pense não, ressentimento é um problema sério. O Chico Xavier, ainda tem 5 minutos, tá? Pode deixar que eu estou olhando lá. O Chico Xavier tinha uma cachorrinha. Quando ele chegava, comprava sempre um cobertorzinho para ela, cuidava dela, tal. E quando um belo dia ela desencarnou. Passado um tempo, alguém disse assim, ô Chico, sua cachorra não morreu de morte natural não, foi dona fulana. Ele ficou com uma mágoa dela. Um belo dia na reunião, o Emmanuel chega para ele e diz que a mágoa dele estava atrapalhando os trabalhos. Os bons espíritos, a mágoa dele estava, o ressentimento, estava atrapalhando, quer dizer, fazendo sombra. Aí ele disse assim, mas foi ela que me prejudicou. Chico, agora o problema é seu com Jesus, porque Jesus mandou perdoar, o problema é seu. Não tem nada a ver com a outra. O problema é dela, ela fez o mal, agora você que está com a mágoa está com você. E o que eu faço? Procure saber dela o que ela gosta mais e dá de presente. Aí o Chico tomou conhecimento que ela gostaria de ganhar uma máquina de costura. O Chico comprou, entregou a máquina de costura. Quando Chico, muito obrigado. Aí o Chico recebeu aquela vibração boa dele também, aí acabou a mágoa. Eu sei que amanhã muita gente vai comprar a máquina de costura. Aproveita o Black Friday.
Ainda hoje tem. Lá no shopping ainda tem, Friday, tá? Black, é mais barato. Então é isso. Para conviver com os bons espíritos é trabalhar no bem. Agora, reunião de materialização não precisa ser santo. Claro que você tem que se esforçar por ser o melhor, fazer o melhor. Mas também os espíritos não nos pedem perfeição. Olha só Jesus, quando ele está falando da transição, mundo de expiações de própria regeneração, lá no monte, no Sermão da Montanha, bem-aventurados mansos e pacíficos, porque habitarão a terra, vão ficar na terra. Ele não disse, bem-aventurados os puros e perfeitos. A qualidade sine qua non é a mansietude, é você ser bom, amigo e não guardar mágoas nem ressentimentos. Finalizando, a última é: existe a mediunidade de berço, ou seja, ela pode ser herdada? como é que é o negócio? Existe a mediunidade de berço, ou seja, ela pode ser herdada geneticamente? Ah, entendi. Claro que não. Agora, não tenha dúvida que a minha avó, por exemplo, tinha uma mediunidade extraordinária. Meu avô também. Então, esses DNAs psíquicos podem influenciar na modelagem dos nossos corpos, né? Meus tios também, médicos, etc. Pode perfeitamente, mas não é uma coisa herdada. Cada criatura traz o seu patrimônio espiritual. E a chamada mediunidade de berço é aquela mediunidade que você solicitou antes de reencarnar e traz um plano de trabalho no campo da mediunidade. Ser de berço é nesse sentido, né? Agora, não herdou, é um patrimônio seu. E se vocês quiserem se aprofundar mais com relação a isso, leia o livro Evolução em Dois Mundos. Como é que começou a mediunidade? Interessante que eu comecei a fazer um trabalho para poder trazer para cá, mas depois ia complicar muito, aí eu não trouxe. Mas leia o livro Evolução em Dois Mundos, que fala exatamente como começou esse processo mediúnico, a mediunidade desde o início até os dias atuais. Portanto, ela não é herdada, é um patrimônio seu que você pode cultivar, desenvolver e educar convenientemente. E o que nós estamos fazendo hoje é angariar elementos, recursos para nos melhorarmos cada vez mais. Que Jesus nos abençoe.